Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar sequência às nossas séries de mensagem. Estamos aqui todo mês, toda semana, né, trazendo para você. Hoje nós vamos falar sobre a série de mensagens sobre integridade apesar de tudo. Hoje vamos falar sobre essa série. Então, você é convidado aí para poder estar. E hoje nós vamos para a nossa 21ª lição, né? Hoje estamos no lição 21 e o tema de hoje é: a luz do perverso se apagará. O texto está no capítulo 18 de Jó, né? O capítulo todo, né? Verso 1 até o verso 18. Então, você está aí convidado para poder participar. Nós estamos aqui na nossa playlist já pronta, né? Lá, aí, aqui no nosso canal, para você ir lá visitar eles e já nessas 21 vídeos que já elaboramos, né? Essa aí também vai para lá também, tá lá na playlist. Se quiser acompanhar uma por uma, né? Se você quiser, né? Vai ser muito bom, porque a gente vai logo no início. Estamos aqui desenrolando sobre o livro de Jó, né? Esse livro fantástico, com várias lições para nós aqui. Vamos lá. Vamos à nossa produção aqui. As palavras desse discurso são atribuídas a Bildade como uma resposta a Jó, com as quais ele tenta minar a sua esperança, reafirmando um assunto que já foi levantado inicialmente por Elifaz, e o destino dos perversos. Ao trazer de volta este ponto, Bildade parece inferir que Jó, sendo um perverso, não deveria contar com uma testemunha nos céus, ou um fiador que seja o próprio Deus. Que tipo de privilégio não é para os perversos? Então, Jó aqui é colocado na mente, na visão de Bildade, como perverso. E ele acha, nós falamos isso na lição passada, sobre Jó falando sobre humildade, sobre perdão, sobre a esperança, né? Jó já estava já acendendo em Jó a esperança, né, que para poder ele encontrar a resposta para a situação que ele estava vivendo. Não é fácil. E aí agora, como já falei, é, o, a, a intenção de Satanás é exatamente minar de Jó toda a esperança, fazendo que a forçar ele de todas as maneiras possíveis a poder blasfemar contra Deus. Bom, é isso que tem acontecido constantemente nas nossas vidas. O diabo vai utilizar muitas e inúmeras pessoas para minar essa esperança, para tirar essa expectativa de nós vencermos, de nós sairmos da situação adversa. Ou, de alguma forma, estando nela, né, na situação adversa, podemos, podemos assim, continuar lutando, continuar vivo nessa batalha. Vamos lá para o nosso comentário. Primeiramente aqui o comentário, né? O número um está dizendo nossa reputação. Aí está no versículo 1 até o versículo 4. Vamos ler aqui a nossa. Deixa eu me posicionar aqui que eu vou utilizar uma versão de hoje, né? Para a gente poder ficar melhor aqui, né? A primeira parte da resposta de Bildade é uma crítica ao modo como Jó tem tratado a reputação e inteligência dele e de seus dois amigos. A pergunta, até quando andarás a caça de palavras? Pode também ser traduzido como terá um fim para as tuas palavras. O que se dá a entender é que Bildade e seus amigos tentaram silenciar o lamento de Jó. Fica quieto. Então aqui, na linguagem de hoje, é interessante, né? Ah, se eu pudesse voltar uns anos atrás, não, é o versículo, né, o versículo 3, né? Perdão, eu tô aqui já. Não. Naquele tempo, não, eu estou aqui lendo errado, perdão, irmão. Ih, rapaz, eu tô doidinho aqui, né? 18. Eu estou tudo errado aqui. Agora sim, versículo 2. Desculpa aí, é por isso que eu não gosto, eu não gosto de cortar para os irmãos entenderem, né, que nós estamos aqui, né,
falando praticamente ao vivo, né? Eu ainda vou gravar esses vídeos ao vivo, estou aguardando aqui me organizar mais para poder gravar ele ao vivo, que vai ser muito bom. Tem um dia da semana especificamente para isso. Deixa eu até o final, até no meado aqui, vamos ver que a gente consegue, estou quase no mês já, né? Porque quando eu sou 47 para 21, fica até a lição 23, 24, 25 no máximo, vamos ver se a gente consegue já gravar todas elas ao vivo. Vai ser um pouco sofrido, mas vamos tentar. Vamos lá, o versículo 2, ó. Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, então poderemos conversar. Já viu pessoas é, procurar nos calar, talvez não diretamente, mas indiretamente, quando estamos na meio da adversidade? Tentando nos calar, né, de alguma forma. Então a gente tem que. Aqui, esses amigos de Jó, eles ouviram tudo que Jó falou, lá no versículo 17, no capítulo 17, né? E agora ele está aqui, né? Mandando, dizendo assim, olha, melhor você ficar quieto, né? Tá falando muita besteira. Quando as pessoas não entendem o que a pessoa está passando, a lição que nós estamos falando aqui não é só falando sobre Jó, da integridade de Jó, sobre a importância de nós aprendermos com Jó, mas também aprendermos também, meus amados irmãos, com os amigos dele, que às vezes nós nos colocamos como os amigos de Jó e procuramos muito mais julgar do que propriamente ou especificamente ou tentar de toda maneira possível ajudar essas pessoas a se levantarem da situação de estar sem que nós viemos julgá-la ou apontar o dedo para elas. No caso aqui, não. Todos os três estavam tentando de todas as maneiras possíveis, né, silenciar Jó, fazer com que ele entendesse que ele é o problema. Ué. E às vezes nós não somos o problema. Ah, pastor, mas pessoas, eu conheci alguém que cometeu um ato absurdo. Gente, vamos entender, a gente procura, até mesmo nessa situação, né, de pecado, de coisas cruciais, que é o pecado, entender por que está envolvendo tudo isso, né? E às vezes as pessoas não, não, não procuram ajuda justamente porque não vão encontrar pessoas para ajudá-las, vão encontrar pessoas para julgá-los. E a gente precisa aprender isso, né? É olhar para a situação, olhar para aquela pessoa, mas olhar com o olhar da graça. É assim que Deus olha para nós todos. E aqui, os amigos de Jó estavam tentando de todas as maneiras possíveis, né, quiser fazer ele calar a boca. Ó, vai se calar aí, rapaz, porque a sua situação não tá boa, não, hein? Tá? Você não tem moral em nenhuma situação, não, entendeu? Vou continuar aqui. Não há nenhuma indicação no discurso anterior de que Jó tenha dito diretamente, ou seja, tratado ou chamado seus amigos de animais. É porque aqui no versículo 3, ele fala o seguinte, olha, por que você pensa que não temos juízo e que somos como animais? Bom, eles agora se precipitaram, porque até por esse momento nós não lemos em hipótese alguma, eu estou lendo todos os capítulos antes de ministrar aqui, né? E eu não tenho visto ou lido nada que pudesse dizer Jó chamou os animais, de isso, de aquilo, não. E eles já começam a apelar. É assim mesmo. Toda situação, sempre as pessoas vão começar a apelar. Infelizmente, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Esses três amigos certamente contavam com uma reputação naqueles dias. Caso contrário, não teriam vindo e tentado consolar ou condoer-se de Jó. O simples fato de Jó não admitir como válido e nem aceitar como aplicável o conselho que eles davam significava certo menosprezo pela inteligência deles. É, tem pessoas que se acham tão sábios, tão inteligentes, é que o que prevalece é o que eles falam. É igual a questão aí dos conceitos é, de pessoas aceitarem as suas inclinações, as suas escolhas. Bom, gente, eu sempre falo, né? Não venha me dizer que eu tenho que aceitar determinadas situações, as situações de escolha. Ah, eu escolhi
viver assim. Bom, se você escolheu, amém. Agora não vem dizer que você nasceu assim, que Deus te criou assim, né? Aí não, né? E tem pessoas que se acham inteligentes, né? Acham que são o sabedor de tudo. Então, aqui é o caso deles. O fato de Jó estar replicando sobre a situação que eles estavam julgando ele, eles achavam que Jó teria que ouvi-los. Não que Jó vai agora, né, é, ficar ali replicando. Não, ele tem que ouvir, porque eles estavam dizendo, diziam-se eles, ou se colocavam eles, como estavam em cima de tudo. A superioridade, né, quando alguém se coloca nela, é um problema muito sério. Eu, eu sou da seguinte forma, né? Quando alguém se acha que está superior, eu tenho duas coisas que eu ponho fazer. Ou eu vou rebater, ou eu vou trazer algumas verdades para ele, ou eu vou ficar calado e deixar ele seguir a vida dele. Né? Se houver alguma coisa que não venha o poder ajudá-lo a sair daquela situação, eu prefiro que ele fique calado. Porque discutir com essas pessoas que se dizem sábios não adianta nada. Então, o caso aqui era esse aqui do Jó. Né? Então, olha o que ele diz no versículo 4 aqui. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar? Né? Vão mudar? Ele está dizendo aqui é um tipo de que ele estava humildade, ele estava apresentando aqui uma justificativa para o comportamento de Jó. Será que as coisas vão mudar porque você se acha o bonzinho? Não, é negativo, né? É negativo. Então, o caso aqui, né? Vamos mudar um pouquinho a sua forma de pensar, Jó. Né? Então você não se julga grandão, não. Você só vai se ferir, você só vai se machucar com isso. Como diz lá a linguagem do meu amigo Silvio, você só vai se lascando aí, rapaz. Falando que está aí. Né? Só que, no caso do Jó, eles não queriam entender a situação de Jó, como nós explicamos desde o início. É muito mais fácil eu julgar pela aparência, né? Julgar pela aparência. Esse argumento de humildade tenta contrastar os motivos apresentados por Jó, os motivos apresentados por seus amigos. Em outras palavras, humildade está dizendo que todo o restante da humanidade deveria estar caminhando na direção errada e somente Jó no caminho certo. Será que eles estão certos e você está errado? É isso, Jó? Ele está dizendo. Jó não está dizendo nada disso. Pelo menos eu não tenho visto, não tenho lido até o versículo 18, Jó falando que ele estava acima de tudo. O que Jó queria, e repito aqui para a gente poder sempre estar gravado na nossa mente e no nosso coração. O que Jó queria somente entender por quê? A razão, o propósito, o objetivo, por que eu estou passando por tudo isso? O que eu fiz? Eu quero saber, é bom eu saber. Né? Só Deus sabia. E Satanás? Só que Satanás não vai dizer, né? Deus, ele vai usar as pessoas ao redor para justamente ir contra ou a favor daquilo que ele, perdão, ir a favor daquilo que ele insinuou para Deus lá no início desse livro. Só isso mesmo. É só isso mesmo. Então, fica a situação assim, né? A verdade, amados, nós precisamos aprender essas lições. Primeiramente, a gente saber lidar com a diversidade, aqui, nos ensina isso. E a outra coisa que nós devemos aprender é que eu nunca posso julgar ninguém por algum ato que alguém esteja cometendo. Entendeu? Vamos lá. Vamos para o nosso segundo ponto aqui, que é a situação do perverso. Vamos lá. O próximo passo na resposta de humildade consiste de uma detalhada do modo como o perverso caminha para a ruína com as suas próprias pernas. A descrição de, de Bildade começa com a figura de luz, aqui no verso 5, verso 6. A vida do perverso se acaba com a luz, que se apaga, com as chamas do fogo que se deixa se queimar. Estou lendo a linguagem de hoje, tá? Para poder ficar melhor aqui.
Versículo 6. A lamparina da sua casa não brilhará, mas em vez de luz, haverá escuridão. Esse conceito de Jó, esse conceito de uma luz sobre ele, ou a luz dele, voltar a aparecer mais adiante do discurso de Jó, descrevendo que a sua vida antes dessas coisas acontecerem. Né? Quem dera, que eu fui os meses passados. Quem dera que eu fui lá no mês passado, versículo 29, versos 2 e 3. Como os dias em que Deus me guardava, quando dizia, quando fazia resplandecer a lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Olha só, Jó falando isso aqui. Aqui é provável que a expressão "a luz do perverso apagará" significa a perda do favor e a proteção de Deus. De certa forma, aconteceu com Jó, conforme nessa mesma que o mesmo confessa. Então, não que a questão da proteção de Deus não saiu, porque se Deus não protegesse, Satanás teria o prazer de matá-lo. Mas aqui, Deus protege ele. Então, que ele fala, vai, toca nele, mas vai, toca nas coisas dele, mas não na vida dele. E assim por diante. O motivo por que a luz sobre o perverso seria apagada está diretamente associado àquilo que ele faz. Verso 8. Vamos ler aqui na linguagem de hoje estamos lendo a linguagem de hoje. Ele pisa uma rede e seus pés ficam presos. A linguagem aqui nossa aqui é a armadilha pairará pelo calcanhar e o laço o prenderá. Então, a luz aqui, o perverso se apagando é quando as pessoas entram numa armadilha e essa armadilha o pega e o prende. Ou seja, o principal responsável de todas as calamidades sobre a vida de Jó era ele mesmo. O quadro descrito por Beldade progride por uma aniquilação completa diante da morte e, por final, uma trajetória do ser humano. Vai dizendo, você que é o único responsável. Né? Você que é o culpado de estar na situação toda. Na verdade, não era, né? Sabemos disso. Da mesma maneira que Jó personificou a sua esperança, identificando como aquela que lhe acompanhava até o sepulcro, humildade também personifica os horrores da morte com duas figuras. O primogênito da morte, do verso 13, e o rei dos terrores, verso 14. Essas duas figuras não são verdade, são verdade na metáfora. Na verdade, melhor, essas duas figuras são, na verdade, metáforas para descrever a própria morte e seu poder devastador em relação aos projetos humanos. O que Bildade está tentando fazer é tirar o foco que Jó tinha colocado sobre Deus como o único autor dos seus sofrimentos. Na perspectiva de Bildade, o que tem acontecido com Jó está mais para uma obra do rei dos terrores do que de Deus. Quantas vezes as pessoas usadas pelo nosso inimigo, pelos demônios, querem tirar-nos do foco? A esperança, a prazer de viver, a vontade de seguir, né? Tudo isso é o projeto dele, usando pessoas para fazer isso. Eu quero dizer que a luta de Jó aqui é a mesma sua, é a mesma a nossa cotidianamente. Né? A gente precisa enfrentar essas barreiras. E ainda bem que nós temos o livro de Jó para nos alertar, para nos orientar. Ainda bem, porque é com essa orientação que eu quero passar para você que nós precisamos aprender as lições aqui. Olha, são duas. Uma é quem está passando pela luta e a outra é quem está julgando quem está passando pela luta. Que são os seus amigos de Jó. Então, Jó precisava agora. E a ideia aqui de humildade, na verdade, é justamente tirá-lo do foco. Tirá-lo do foco. Nós temos aqui o versículo 17 até o 19, que diz o seguinte: a sua memória desaparecerá na terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Olha que mentira.
no final da história, nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Deixa eu ler aqui na linguagem de hoje. Aí, na língua de hoje fica mais assim, mais simplificada, né? Diz assim, ó, ninguém lembrará mais dele. O seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos, e nem terá descendentes que fique com a sua casa. Então tá aqui, simplificando, é uma mentira. No final do livro a gente vai entender que eles estavam completamente enganados. Bom, é por isso que você precisa andar. Ande, caminhe, prossegue para os seus objetivos que Deus Jacó colocou para você aqui nessa terra. Né? Então, prossegue para ele. Porque, de alguma forma, não temos que provar nada para ninguém. Jó não estava querendo provar para os seus amigos que ele era bonzinho. Jó só queria entender por que ele estava passando por isso. É isso que nós, como os amigos, ao vermos pessoas passando por determinada adversidade, precisamos não julgá-la, mas procurar entendê-lo. E a única forma, às vezes, é o silêncio, é estar próximo, abraçando, sem fazer perguntas, sem questionar ou sem apontar. É exatamente viver ali de uma forma de ajudar, porque tudo que as pessoas querem nesse momento não é ouvir que você está errado, né? Eles querem apenas ouvir o que eu posso fazer para te ajudar? É isso. É a palavra mais correta que todos aqueles que passam por adversidade estão precisando ouvir. O que está precisando? O que eu posso te ajudar? Né? Eu não sei porque isso tudo, mas eu vou procurar juntos entender isso tudo. E ali está em oração, procurando entender a situação. O que houve? Né? Não julgando, não, está aqui para dizer, não, nada disso. É isso que Jó precisava. É isso que às vezes nós, você, todos nós precisamos. E às vezes nós, como amigos, ao vermos pessoas assim, a gente, em vez de poder ajudar, ou quando vem alguém ao nosso encontro, é mais para poder tirar-nos do foco da esperança que Jó tinha já começado a plantar lá no capítulo 17. Vamos terminar aqui, né? Vamos terminar agora. Assim, ó, a maior prova de que o responsável pelos males da vida de Jó não é os reis de terrores, foi o modo como a posteridade de Jó perpetuou. Ele viveu para poder ver até a quarta geração, quadro gêmeo, né, como podemos chamar, quadro gêmeo. Quadro gêmeo não, perdão, quadro neto, né, desses mesmo. Seus filhos, e ele não deixou descendente, ele não somente deixou o descendente, mas os viu crescer. Olha só. Se ele é o paradeiro de se esse é o paradeiro do que não conhece a Deus, então já provará ter um grande conhecimento de Deus a quem o serve. O que vale, o que prevalece é o que Deus pensa sobre você, sobre o olhar dele sobre você. Por isso, não vamos deixar que as pequenas coisas ou pessoas venham nos tirar do nosso foco. Tá bom? Deus te abençoe. A lição hoje foi muito boa, né? Muito boa, muito criativa, mesmo porque a gente precisa aprender a cada dia. Tá bom? Deus te abençoe, meu amado. Até semana que vem para darmos sequência. Nos ajude em oração para podermos fazer esse trabalho ao vivo. E quando eu estiver pronto, eu com certeza estarei aqui, né, antes anunciando vocês, gente, lá no Instagram, lá no YouTube, no, no Facebook, eu estarei anunciando, gente, né, e aqueles que têm meu conhecimento aí dentro do, como fala, e aí do status do WhatsApp também estarei anunciando, eu vou estar no dia tal, ministrando a série de mensagens a partir da 20ª tal, é, ao vivo no YouTube no horário tal, no dia tal. Eu vou estar no site. Mas por enquanto, vou ficar na gravação aqui, depois mandando aí para vocês irmãos receber. Deixa o seu like, o seu aqui abençoar, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima lição.